Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai finalizar o capítulo 8, que fala sobre poliedros. Para fazer isso, a gente nesse vídeo aqui, a gente vai dar continuidade imediata, né, com respeito ao conteúdo, ao teorema anterior. A gente falou no último vídeo sobre poliedros de Platão, né, e vimos o teorema 3. Então, para poder fazer esse exemplo 3, vamos refrescar aqui a definição de poliedro de Platão e ver o que a gente falou no teorema, para poder aplicar esse exemplo. Olha só, um poliedro, ele é chamado poliedro de Platão quando satisfaz essas três condições, 1, 2 e 3. A 1 diz que todas as faces desse poliedro têm o mesmo número de arestas, que a gente denota por n, ou seja, todas as faces têm o mesmo número de arestas. Esse tetraedro, no caso, satisfaz, né? Cada face tem 3 arestas. Então, todas as faces têm o mesmo número n de arestas. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas também, no caso aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas, que a gente denota por m. E, além disso, vale a relação de Euler. Número de vértices menos número de arestas mais número de faces igual a 2, certo? Então, um poliedro que satisfaz essas três condições, 1, 2 e 3, é chamado poliedro de Platão. Então, é um poliedro que tem um comportamento bastante regular, né? Mesmo número de arestas nas faces, em todas as faces, mesmo número de arestas em todos os vértices, né? Que são nos ângulos poliédricos, e vale a relação de Euler. Aí a gente viu, a partir dessa definição, esse teorema que é muito importante. Levando a definição em consideração, a gente tem que existem somente 5 e somente 5 classes de poliedros de Platão. Então só existem 5 tipos de poliedros de Platão. Aí a gente desenvolveu, do item 1 a gente tirou essa igualdade, F é o número de faces ao número de arestas, V o número de vértices ao número de arestas, Mn os valores que a gente viu anteriormente. Então, nessa demonstração, a gente vai utilizar, né, o desenvolvimento, essa fórmula e essa fórmula para poder fazer o exemplo 3, que é o que a gente vai ver agora. A principal delas é essa fórmula asterisco aqui, essa igualdade. M, como a gente viu, é o número de arestas de cada vértice, né, de cada vértice de um poliedro de Platão. N é o número de arestas de cada face. E A é o número total de arestas do poliedro, certo? Então vale essa relação. Então é uma relação do número de arestas. E aí a gente desenvolveu as contas, né? Em função de Mn, a gente descobre que só existem 5 possibilidades. Cada possibilidade corresponde a um tipo de poliedro de Platão. Nesse caso, só existem 5 que são representados por essas 5 colunas, certo? Então, o que determina qual tipo de poliedro de Platão a gente tem é a dupla, né? Mn, né? Então, para m igual a 3 e n igual a 3, a gente tem um tipo. M igual a 3, n igual a 4, a gente tem outro, e assim por diante. E aí o que a gente parou por aqui, né, no final desse teorema, porém o teorema ele só diz que existem 5 tipos, mas não diz quais são os 5 tipos, né? Que poliedro é esse? Que poliedro é esse? E assim por diante. A gente vai ver que dá para descobrir isso aplicando os valores de Mn sobre essa fórmula asterisco. Certo? É isso que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente vai ter eventualmente hexaedro, dodecaedro, né? Que o número de faces determina o nome do poliedro. Certo? Então, vamos ver agora nesse exemplo um desses 5 casos. E aí a gente vai ver em particular o caso onde m é igual a 3 e n é igual a 5. Seria esse poliedro aqui. Para m igual a 3 e n igual a 5, qual poliedro a gente tem? Então, bora lá? Então, é uma aplicação desses valores sobre as fórmulas da demonstração. Então, bora lá. Obtenha o poliedro de Platão, dado pelo caso m igual a 3 e n igual a 5, certo? Então, o que a gente faz inicialmente? Substitui esses dois valores na fórmula asterisco, que é essa fórmula aqui, certo? Aí a gente acha com isso o número total de arestas. E aí a gente aplica esse número aqui e acha esses dois números, número de faces e número de vértices, porque m e n são dados e A é obtido através de asterisco, certo? Então é bem simples, é uma aplicação bem simples. Então vamos lá. Substituindo esses valores em asterisco, então vamos escrever assim, temos
de asterisco, né? A gente está substituindo m igual a 3 e n igual a 5 em asterisco. Que, então vamos substituir lá. 1 sobre m, então vai ser 1 sobre 3, menos meio, que está na fórmula, mais 1 sobre n. 1 sobre n, que é igual a 5. Tudo isso é igual a 1 sobre a. O que eu estou fazendo aqui é só aplicando os valores de mn sobre essa fórmula aqui, certo? Que está na demonstração. Então, a gente cai nesse MMC, né? 3, 2, 5, e aí a gente vai ter aqui que o MMC aqui vai ser 30, né? E isso aqui vai dar 1 sobre 30. Vocês façam essas contas aqui. Essa soma aqui, né, vai dar 1 sobre 30. E aí 1 sobre 30 vai ser igual a 1 sobre A, que é o número total de arestas, certo? Com isso, a gente obtém o número de arestas desse poliedro. O número de arestas vai ser igual a 30, certo? Então, esse é um poliedro com 30 arestas. Aí, com isso, como a gente obteve o número de arestas, a gente substitui esse valor e os valores mn sobre os itens 1 e 2 da definição. E aí a gente obtém faces e vértices. Com isso, a gente tem todas as informações desse poliedro. Então, assim, segue de 1 e 2 que número de faces, 1, número de faces vai ser 2 vezes A dividido por N, 2 vezes A, que é 30, dividido por N, que é 5. Isso aqui vai dar 60 dividido por 5, que dá 12, certo? E o item 2, no item 2 a gente obtém o número de vértices. O número de vértices vai ser 2 vezes o número de arestas, essa fórmula aqui, ó. 2 vezes o número de arestas dividido por m. 2 vezes o número de arestas dividido por m, que é igual a 3. 2 vezes 30, 60, dividido por 3 vai dar 20, certo? Com isso, esse poliedro é um poliedro que possui 30 arestas, 12 faces e 20 vértices. Então é um poliedro com bastante faces, né? Ele tem 12 faces. M é o número de arestas de cada vértice, certo? Então, cada vértice vai ser um triedro, né? E N é o número de vértices, de arestas de cada face, certo? E aí a gente consegue dar a nomenclatura. Aqui a gente tem o número de arestas, faces e vértices, são as informações mais importantes, né? A gente obtém MN para descobrir esses 3 parâmetros. Porém, o que determina o nome de um poliedro é o número de faces dele, certo? O número de faces nos dá o prefixo no nome do poliedro. Então, nesse caso, se você não souber o nome do prefixo, pesquisa na internet que você acha qualquer nome, né, de poliedro. Se tem 12, se tem 15, se tem 20 faces e assim por diante. Nesse caso, o que a gente tem? Temos o que determina o prefixo no nome desse poliedro é o número de faces, que é 12. Nesse caso, ele se chama dodecaedro, né, que é correspondente a 12. Dodecaedro. Nesse caso, temos um dodecaedro, o qual, vamos falar aqui, Mn determina o número de arestas em cada vértice e em cada face, o qual, olha só, para dar a forma dele, o qual possui triedros como ângulos poliédricos, ou seja, nos vértices, né, a gente tem triedros poliédricos. Então, os ângulos poliédricos são triedros. A gente pode afirmar isso exatamente porque m é igual a 3, m dá o número de arestas em cada vértice, certo? E além disso, como n é igual a 5, cada face vai ser um pentágono. E pentágonos como faces.
certo? E isso é determinado pelo parâmetro n igual a 5, certo? Com isso a gente fecha, né, esse exemplo, e isso aqui vai ser um dodecaedro, certo? Perceba aqui, olha só, ele possui triedros como ângulos poliédricos. É só você perceber que em cada vértice a gente tem triedros, ou seja, aqui ó, 3 arestas, isso aqui é um triedro, 3 arestas, isso aqui é um triedro, 3 arestas, ou seja, em todos os vértices a gente tem triedros, certo? Ele é um poliedro de Platão, né? E além disso, todas as faces são pentágonos, 5 lados, 5 lados, 5 lados e assim por diante. 5 arestas, né, em cada face, beleza? Esse é um dos poliedros de Platão. Ou seja, quando a gente olha aquela tabela, m igual a 3 e n igual a 5, essa coluna aqui corresponde ao dodecaedro, certo? Aí a pergunta natural que a gente faz: quais são os outros 4 tipos de poliedros de Platão? Eu vou deixar isso como um exemplo para vocês, vai ser o exemplo seguinte, e basta aplicar esse mesmo método aqui, esse mesmo desenvolvimento, para os outros valores dos pares mn, e aí você vai descobrir quais são os outros 4 tipos de poliedros de Platão. Aqui a gente já descobriu o dodecaedro, beleza? É isso aí.